Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para o Censo 2022. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre raiz de uma equação. Nós estamos no nosso módulo sobre função do primeiro grau. E na aula anterior, eu falei um pouco, eu introduzi a ideia de equação. Então, você já sabe o que é uma equação. Uma equação possui igualdade e uma equação possui um valor desconhecido, que nós identificamos ali como uma letra. Lógico que nós temos equações que possuem duas letras, ou no caso, duas incógnitas, ou até mais de duas incógnitas. Aqui nós vamos estudar equações que tenham uma incógnita e até duas incógnitas, certo? Então, vamos lá? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deixa o like, porque isso mostra que nós estamos criando um conteúdo altamente relevante. Se não está inscrito, se está chegando agora, faça a tua inscrição e faça a tua inscrição também nesse curso preparatório para o Censo 2022. Aqui na descrição do vídeo você pode pegar todos os acessos. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos lá. Mais uma vez, nós vamos falar um pouco sobre raiz de uma equação. Primeira coisa, vamos lá. Eu vou colocar aqui duas equações. Eu tenho 2x menos 3 é igual a 1 e tenho 2x mais 1 é igual a 6. Mais uma vez, são equações? Sim, são equações. Primeiro, nessa aqui eu tenho um valor desconhecido, que é o x, que nós chamamos de incógnita. E aqui nós temos uma igualdade. Então, igualdade e valor desconhecido, nós temos uma equação. Aqui da mesma forma, valor desconhecido e igualdade. Agora, vamos lá. O que nós queremos com uma equação? Nós queremos descobrir o valor de x. Nós queremos descobrir os possíveis valores de x ou o possível valor de x que torna essa expressão matemática verdadeira. Por que verdadeira? Porque ela tem um sinal aqui de comparação, concorda? Esse lado direito, né, o lado esquerdo da igualdade, tem que ser igual ao lado direito da igualdade. Tá bem óbvio, né? Às vezes fica tão óbvio que a gente não consegue entender. Nós temos uma igualdade. O que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito. Então, você concorda que o valor de x possui um valor específico que nós temos que descobrir aqui nas atividades que eu vou passar, nos simulados e nas provas, né, que você vai realizar. Lógico, do censo e os próximos concursos que você vai realizar. Então, o nosso objetivo e o sonho do aluno é conseguir resolver corretamente, montar e resolver corretamente uma equação do primeiro grau. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, inicialmente. Só que eu quero falar primeiramente de raiz de uma equação. A raiz de uma equação é o seguinte: é o valor numérico que você vai substituir ali no lugar do x, que vai tornar essa equação verdadeira. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, quer dizer que existem valores de x que vai tornar essas equações falsas? Sim, nós estamos em busca de um valor, nesse caso só de um valor de x, que vai tornar essas equações verdadeiras. E lógico, existem outros valores de x que vai tornar ela falsa, ok? E é justamente isso que nós vamos ver agora. Só que antes de resolver as equações, que eu poderia pegar essa equação e resolver. Só que nós estamos fazendo aqui as coisas aos poucos, para você entender o que você está fazendo, certo? Tudo aqui é bem pensado. Então, antes de resolver, eu quero fazer alguns testes. Por quê? Eu quero verificar se o número 2 é raiz das equações. Então, mais uma vez, a raiz da equação é o número que você vai substituir no lugar do x que torna essa igualdade verdadeira. Bem? Então, o que eu quero dizer? Nós vamos pegar essa primeira equação
que é 2x menos 3 igual a 1. E eu vou substituir o valor de x por 2. E aí eu vou verificar o que acontece com essa equação. Bora lá. Eu tenho 2 vezes, vou colocar aqui entre parênteses, 2 menos 3, isso é igual a 1. Então, eu peguei esse número 2, coloquei na minha equação, no valor de x, e agora eu vou resolver. Resolver no sentido de resolver o que está do lado esquerdo da igualdade e resolver o que está do lado direito. E aí, no fim, como eu tenho o sinal de comparação, que é a igualdade, eu vou comparar. Esse número é igual a esse? Se forem iguais, então a sentença matemática é verdadeira. Concorda? Vamos lá. Primeiramente, olha para isso aqui. O que eu tenho que resolver? A multiplicação. Ah, professor, eu quero resolver essa subtração. Não podemos fazer isso. Nós temos prioridades. A prioridade é a multiplicação. Então, 2 vezes 2 é 4. Menos 3 é igual a 1. Aqui a gente já tem alguma coisa interessante. 4 menos 3 é igual a 1. Faz sentido? Parece que sim, né? Mas vamos finalizar. 4 menos 3 é 1. 1 é igual a 1? Não é verdade? Nós fazemos essa pergunta. O número 1 é igual a 1? Claro que é, né, gente? Então, bora lá. Vou colocar um V aqui, ó, de verdadeiro, certo? O que significa isso? Você substituiu o valor de x igual a 2 na tua equação e descobriu que no final a tua sentença aqui, ó, matemática é verdadeira. Então, isso significa que o número 2, esse número 2 aqui em cima, deixa eu marcar ele. Esse número 2 aqui em cima, ele é raiz dessa equação. Ser raiz da equação significa que quando você pega esse número e coloca ele aqui, você descobre uma sentença verdadeira aqui embaixo, certo? Por enquanto é isso. Muito bem, então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que testar a segunda equação. Eu tenho... Opa, deixa eu mudar isso aqui, senão não vai prestar. Eu tenho 2x mais 1 é igual a 6. É uma outra equação, essa aqui em cima. Ó. Eu já testei a primeira e descobri que o 2 é raiz dessa equação, dessa primeira. Agora vamos testar a segunda. O que nós vamos fazer? Mais uma vez, eu quero verificar se o 2 é raiz. Então, 2 vezes o 2, eu estou substituindo o x por 2, mais 1 é igual a 6. O que eu resolvo aqui? A multiplicação. 2 vezes 2, 4, mais 1, isso é igual a 6. 4 mais 1, 5. 5 é igual a 6. Veja que essa comparação ela não está legal, né? 5 é igual a 6. Então, nós temos uma sentença matemática falsa, não é verdade? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o número 2 não é raiz dessa equação, mas o número 2 é raiz da primeira equação. Ah, professor, então quem é a raiz da segunda equação? Nós temos uma raiz, que nós não vamos fazer isso agora. Primeiro, eu estou colocando a situação e estou verificando se o número 2 é raiz das equações. Então, essa é uma atividade que você vai ter que fazer. Eu vou dar uma equação e você vai me dizer, ó, o número tal é raiz da equação, você vai fazer o teste e vai verificar para mim. Então, se você já sabe equação, se você já sabe resolver muito bem ou está no caminho, tenha calma, porque aqui eu estou tentando mostrar aos poucos, para contextualizar, para quando chegar lá na frente, a gente conseguir resolver tudo isso com muita facilidade, certo? Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos dar sequência que eu tenho mais umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Agora, eu quero falar do conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Bora lá. Você já percebeu que eu tenho aqui de um lado, do lado esquerdo, uma equação. Mais uma vez, é equação por quê? Porque tem uma igualdade? Sim. Tem um valor desconhecido? Sim, que é o x.
É uma incógnita, não é verdade? Agora, perceba que eu tenho um U é igual a N, com uma barra do lado. Se você fez o nosso primeiro módulo, você vai lembrar que esse N, com essa barrinha, significa que eu estou me referindo ao conjunto dos números naturais. Aí você deve se perguntar aí, mas eu não lembro mais. Qual é o conjunto dos números naturais? Vamos lá. Vamos rever aqui. Olha só. O conjunto dos números naturais, eu vou abrir aqui chaves, né? Ele começa pelo zero. Zero. Como que eu acho o próximo natural? Adiciona uma unidade. 0 mais 1, 1. Qual é o próximo natural? Adiciona uma unidade. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim por diante. Eu não estou falando de algarismos. Eu estou falando do conjunto dos números naturais. Então, essa sequência não acaba no 9. Essa sequência continua. 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Ah, professor, e esses 3 pontos aí? Os 3 pontos indicam que o conjunto dos números naturais ele é infinito. Ele é infinito para o lado direito, para o lado positivo. Até porque não faz sentido a gente falar para o lado esquerdo, né? Porque a gente não tem aqui os números negativos, que nós vimos também lá no conjunto dos números inteiros. Muito bem. Então, beleza. Tá, mas o que significa você ter uma equação e eu falo que o universo é igual ao conjunto dos números naturais? Significa o seguinte, que os possíveis valores que o x pode assumir, que é a nossa incógnita, tem que ser um número natural. Certo? Então, essa é a condição que nós temos aqui. Eu dei uma equação e falei para você, ó, o universo dessa equação é os números naturais. Então, você tem que pensar que para qualquer valor que você quiser atribuir para x, esse valor tem que ser um número natural. Ah, professor, e quando ele não for natural? A gente vai chegar nessa situação, tudo bem? Que mais para frente, que é uma situação um pouquinho mais complexa. Então, o que está acontecendo aqui? Eu poderia resolver essa equação? Sim. Eu não vou aqui dizer para você quais são se o número tal é raiz dessa equação. Por exemplo, se o número 1 é raiz da equação, se o número 2 é raiz da equação, por que eu estou falando 1, 2 ou poderia falar o 3 também? Porque o 1 e o 2 faz parte do conjunto dos números naturais, concorda? Então, se eu quero descobrir a raiz ou a solução dessa equação, eu tenho que falar de números naturais. Por quê? Porque o universo dessa equação é o conjunto dos números naturais. Então, eu poderia testar aqui nessa equação o número 1, certo? O que significa testar aqui o número 1? Eu quero verificar se o número 1 é raiz dessa equação. Vamos fazer um teste? Vamos supor que eu estou testando o número 1 aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 é igual a 5? Não. Menos 1 não é igual a 5. Então, percebe que o número 1 não é raiz dessa equação? Concorda? Vamos testar o 2, só para finalizar? 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. 1 é igual a 5? Não. Então, perceba que eu estou fazendo aqui uma pesquisa. Eu estou especulando algumas possibilidades para o valor de x. Mas, professor, qual que é o valor de x na verdade? Vamos lá. Eu ainda vou ensinar para vocês nas próximas aulas como que você vai descobrir o valor de x resolvendo essa equação na prática e muito rápido. Só que eu quero resolver de uma outra forma. Pensa comigo, olha só. Pensa como se isso aqui fosse um número. 2x fosse um número. Um número menos 3 é igual a 5. Qual é o número menos 3 que é igual a 5? É 8, concorda? 8 menos 3 é 5? Sim. Então, esse número aqui tem que ser o número 8.
Mas pensa comigo, eu não tenho aqui um 8, eu tenho 2x. E quando eu falo 2x, eu estou falando que é 2 vezes x. Esse cara aqui é 8. 2 vezes qual número que vai dar 8? 2 vezes qual número que vai dar 8? É o 4, não é verdade? Então, o nosso x, que é a raiz da nossa equação, é o 4. Então, 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é 5. Vamos testar isso aqui? Bora lá, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 4 menos 3 é igual a 5. Eu estou tentando fazer uma verificação. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é 5. Quanto que é 8 menos 3? É 5. E 5 é igual a 5. Concorda que isso aqui é uma sentença verdadeira? Então, nós podemos afirmar que o número 4 é a raiz da nossa equação. Aí você tem que parar e perguntar, mas espera aí, o 4 é raiz. Mas qual é o meu conjunto universo? É os naturais. O conjunto universo significa que, você pode atribuir apenas valores naturais, né, para o valor de x. O 4 é um número natural? É. Seria o próximo número aqui. Então, o 4 é raiz da nossa equação e o 4 é a solução da nossa equação, certo? Que é essa segunda parte que nós estamos vendo aqui. Eu mostrei para você que o conjunto universo são todos os valores que o x pode assumir. No caso, aqui, naturais, né? Mas poderia ser os inteiros, os racionais e assim por diante. Nós descobrimos que o 4 é a raiz da equação, ou seja, é o valor que torna essa coisa verdadeira. Então, se o 4 é a raiz, então o 4 é a solução da nossa equação. Ah, professor, é assim que a gente coloca a solução? A princípio, sim. A princípio é assim que nós vamos colocar o conjunto solução. Só que, lógico, na prova, ele pode pedir dessa forma? Pode. Ele pode pedir dentro de um contexto? Então, ele pode criar um problema para você e você tem que descobrir o valor de x, que no caso é 4. E ele não vai pedir a solução, ele vai pedir o valor de x, certo? Agora, só para você contextualizar mais aí, eu vou fazer um teste aqui com o número 3. Eu estou tentando verificar se o 3 é raiz da minha equação. Então, bora lá. Vamos lá. Eu estou testando o 3. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3 é igual a 5. Quanto que é 6 menos 3? Não é 3? 3 é igual a 5? Não, né? Então, essa sentença é falsa. Certo? Então, eu posso afirmar que o 3 não é raiz da minha equação. E se o 3 não é raiz, então o 3 não é solução da minha equação. Certo? Muito bem. Então, para finalizar, vamos lá, para finalizar aqui, eu coloquei um exemplo, tá, de uma situação que você vai ter lá nas atividades, lá na plataforma. Vamos dar uma lida aqui? Determine a solução de cada equação. Determine a solução. Você está procurando o valor de x que seja a raiz, que satisfaça a equação, não é verdade? Só que tem um detalhe. O universo agora é o conjunto dos números racionais. Lembra que nós estudamos agora há pouco, nesse módulo mesmo, eu mostrei para vocês qual o conjunto dos números racionais. Então, primeiro nós temos os naturais, depois nós temos os inteiros e depois nós temos os racionais. Os naturais estão dentro dos racionais. Os inteiros estão dentro dos racionais. É como se fosse um conjunto maior, mais amplo, tá bom? E os inteiros e os naturais estão dentro desse conjunto. Então, eu estou procurando soluções para o x. Eu procuro uma solução para esse x, para esse x, para esse x e para esse x. E esses números, eles devem ser números racionais.
Isso significa que eu posso ter um número natural aqui, um número 1, 2, 3, posso. Eu posso ter um número inteiro, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, menos 3? Posso. Eu posso ter um número decimal? Posso. 0,4, menos 0,4. Eu posso ter uma fração como resposta? Posso, porque fração é um número racional também, certo? Então, aqui nós vamos resolver de forma intuitiva. Pensa comigo, na primeira. Olha só, um número menos 3 é igual a zero. Um número menos 3 é igual a zero. Então, a diferença de dois números para dar zero, eu tenho que colocar o mesmo número aqui, concorda? Olha só, 3 menos 3 é igual a zero. Concorda comigo? Um número menos ele mesmo é zero. Então, nós descobrimos que o x é 3. Então, eu posso falar que o 3 é raiz da minha equação? Posso. Então, se o 3 é raiz, eu posso falar que o 3 é a solução da minha equação. Aí você para pensar. O 3 é um número racional? Sim. Por quê? Por que ele tem que ser racional? Porque eu estou falando que o conjunto universo é racional. Então, nós temos que pensar que todos esses valores de x são números racionais, certo? Olha essa aqui. A soma de dois números é zero. A soma de dois números é zero. Então, se eu pego um número e adiciono com o seu oposto, vai dar zero, concorda? Pensa em dinheiro. Se eu tenho 2, e tô devendo 2, vou colocar diferente. Vou colocar assim, ó. Vou colocar entre parênteses. Eu tô devendo 2 e eu tenho 2, o que isso vai dar? Eu tô tentando adicionar duas coisas. Uma coisa que eu tô devendo, que é negativo, e uma coisa positiva que eu tenho. Então, se eu estou devendo R$ 2 e eu tenho R$ 2, isso vai dar zero. Então, nós temos dois números aqui opostos, certo? Então, quando eu quero adicionar dois números e esse resultado vai dar zero, significa que esse número aqui é o oposto desse. Ou seja, menos 2/3 mais 2/3, isso vai ser zero, certo? Quando eu somo esses dois números, vai dar zero. Então, o menos 2/3 é a raiz da nossa equação. Bora lá, vamos colocar aqui, ó. Solução é menos 2/3. Menos 2/3 é um número racional? Sim, ele é racional, ele é uma fração. Ah, mas ele é negativa. Tudo bem. Os racionais também envolvem números negativos, certo? Nós estamos resolvendo as equações de forma intuitiva. Eu ainda vou mostrar para vocês como que vocês vão resolver isso na prática. Eu estou apenas aquecendo vocês para o que tem pela frente. Pensa comigo. 3 vezes x é igual a menos 9. Pensa comigo. 3 vezes qual número que vai dar 9? É o 3, não é verdade? 3 vezes 3 é 9. Só que tem um detalhe. O número aqui que eu tenho é negativo. Então, veja que o 3 é positivo. Então, se eu pegar o mais 3 e multiplicar por menos 3, eu vou ter o quê? Menos 9? Eu vou ter menos 9. Por que eu coloquei menos 3 aqui? Porque essa multiplicação tem que ser com sinais diferentes para dar negativo. Mais 3 vezes menos 3 é menos 9. E menos 9 é igual a menos 9? Sim, são coisas iguais. Então, o menos 3 é a raiz da nossa equação. E se menos 3 é a raiz, eu posso falar que menos 3 é a solução. O menos 3 é um número racional? Sim, ele é racional. Então, ele é a raiz, sim, da nossa equação. Um número dividido por 5 é 2. Pensa, um número dividido por 5 é 2. 10 dividido por 5 é 2, concorda? Então, eu posso falar aqui, ó, que 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o 10
é a raiz. Por quê? 10 dividido por 5 é 2 e 2 é igual a 2. Podemos falar que 2 é a raiz da equação? Sim. Não, na verdade 2 não, perdão. Nós podemos falar que o 10 é a raiz da equação? Sim. E também podemos afirmar que 10 é a solução da nossa equação. E todas essas soluções, essa e essa, são números racionais, certo? Então é isso. Eu já estou disponibilizando as atividades lá na plataforma. Um abraço e até a próxima aula.